Uma mensagem de Deus baseado em Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 33, que diz o seguinte: chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Eu estava meditando aqui nesta mensagem bíblica. Se você ler do versículo de número 33 até o 50, tem algumas lições aqui. Veja que essa questão de disputa já é algo antigo, não é de agora, principalmente para quem foi chamado para o ministério. Se você pegar uns versículos antes, dentro desse mesmo capítulo de número 9, Jesus sobe o monte, orar com Pedro, Tiago e João, e quando desceu estavam os discípulos disputando com os escribas, e a multidão até um pouco perplexo, olhando eles disputarem, e havia uma necessidade espiritual, eles não conseguiram resolver. Eles estavam disputando com os escribas. Aqui nesse versículo há uma disputa entre os próprios discípulos. Mas Jesus dá algumas lições aqui. Eu estava observando que a primeira lição está no versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Tem tanta gente querendo ser grande, quesito do reino de Deus, e se esquece que o propósito do reino de Deus não é ser grande, é servir. É diferente. Essa é a primeira lição, ser servo. Segunda, versículo de número 36, ele toma um menino e coloca no meio, toma nos braços e diz: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Segunda lição: o reino de Deus precisa de meninos. Meninos. Deus está à procura de meninos. E um exemplo rápido: 1 Samuel capítulo de número 3. Você lê o 3, o 4, o 5 em diante, você vai ver que houve uma revolução na casa de Eli, uma limpeza da parte de Deus, quando um menino deixou ser usado por Deus. Outra, a Bíblia vai falar para nós no 38 e 39 que eles disseram para o mestre: olha, a gente viu um que expulsava demônios aí, mas não seguia junto com a gente, e a gente proibiu. Jesus disse: não proíba não, porque ninguém aqui faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Observe que aqui tem uma outra lição, que é a terceira lição, que assim como Deus usa você, discípulo, Deus usa o outro discípulo também, às vezes até mais do que você. Então não tem esse negócio, porque a gente sabe que em muitos lugares aí pessoas, quando começam a ser usados, se destacam. Os que se acham grande, proíbem, trancam, fecham a porta. Mas o mesmo Deus que usa o discípulo A, usa o discípulo B. E às vezes até com muito mais graça e com muito mais poder. Porque é tudo para a glória do nome do Senhor. Por isso que precisa ser servo e precisa ser menino. Aí eu estava observando os efeitos, porque tem que a sabedoria é justificada pelos filhos, pelos frutos. Versículo 41, diz o texto: qualquer que der beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão.
Observe os efeitos positivos quando a gente faz dentro dos propósitos certos, dentro daquilo que Deus quer. A Bíblia vai falar para nós que aqueles que derem água para os discípulos, eles receberão galardão. Então observe os efeitos positivos que traz quando a gente faz a obra de Deus de maneira correta e com o propósito correto. Há efeitos positivos de pessoas que reconhecerão o ministério dentro do propósito e objetivo certo, e eles serão abençoados, fortalecidos e até inspirados a serem discípulos também. Agora, tem os efeitos negativos. Se você pegar o versículo de número 42 até o versículo de número 47, vai falar a respeito dos escândalos. E se servos e meninos forem escolhidos para tal obra, é necessário podar, tirar tudo aquilo que escandaliza. Aqui Jesus vai falar da mão, aqui Jesus vai falar do pé e vai falar do olho. Se tais que foram chamados para tal obra precisam deixar coisas que escandalizam, há uma necessidade de abandonar aquilo que vai trazer prejuízo ao reino de Deus, efeitos negativos. Então observe que tem os efeitos positivos e efeitos negativos conforme os propósitos daquele que assim está fazendo. E há uma preocupação da parte de Deus com isso. E para encerrar, tem os dois últimos versículos, 49 e 50, do Marcos capítulo 9, a qual estou aqui expondo. Versículo 49 diz o seguinte: porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Dentro do quesito escândalos, que está do versículo 42 até o 48, a gente sabe que existe um lugar chamado inferno. Quem mais pregou a respeito do inferno foi Jesus. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Agora observe que discípulos escolhidos por Jesus, se não fizerem com o propósito certo, eles correm o risco de serem lançados no inferno. Observe que dons, a Bíblia mostra para nós que o que dá céu é frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos com perseverança. Dons não dá céu. Por isso que vai chegar muita gente naquele dia e o Senhor vai dizer: eu não conheço você, você pregava, cantava, expulsava demônios, mas eu não te conheço. Por quê? Porque vivia na prática do pecado, da iniquidade, do escândalo, não abandonou. Então corre o perigo de ser lançado no inferno e ser tropeço para que outras pessoas também, assim, pelo escândalo dos tais, correrem também o risco de ir para lá. E para encerrar, versículo de número 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar sem sabor, com que temperareis? Aí Jesus termina dizendo: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então uma das coisas que todo discípulo precisa ter é sal, ou seja, precisa de um equilíbrio, de um temperamento que somente a pessoa do próprio Cristo, através do Espírito Santo, pode nos conceder. Então eu deixo essa mensagem aqui breve, rápida, que venha servir de alimento, de força para você, aonde ela chegar, que sirva de bênção. Todos nós fomos chamados a serem discípulos de Jesus. Capítulo 8, 31 e 32 de João diz que verdadeiramente seremos discípulos se permanecermos na sua palavra. Queridos, não fomos chamados para estar disputando um com o outro no ministério, para quem é mais ou menos, mas nós fomos chamados para servir e sermos meninos para a glória do Senhor. Deus abençoe você, em nome de Jesus.